É o seguinte, a gente vai trazer para você agora a história daquela menina, né, que acabou sendo violentada. Tem novidades sobre o caso dessa garota de 16 anos. Ela foi sequestrada, foi estuprada em São José dos Pinhais. Um homem chegou, inclusive, a ser levado para a delegacia, né? Será que a polícia conseguiu prender esse bandido tão frio? Aí é o seguinte, esse homem que foi preso, o que acontece? Uma pessoa estava assistindo o Balanço Geral ontem, viu o carro e falou assim, não, conheço alguém com essas características, que tem um carro assim, parecido e tal, e chegou inclusive a informar a polícia desse homem onde ele estaria. A polícia foi até esse local, acabou inclusive prendendo esse homem, levou até a delegacia, mas as meninas que estavam no ponto de ônibus, inclusive a menina que foi violentada por esse homem, não o reconheceu. A polícia continua investigando e o Nader Kalil traz mais detalhes pra gente. Quem é o homem que conduz este carro preto, responsável pelo sequestro e estupro de uma adolescente na região metropolitana de Curitiba? A jovem de 16 anos prestou depoimento na delegacia de Piraquara nesta segunda-feira. A menina, que por 2 horas foi mantida sob ameaça de uma faca e foi violentada, contou como tudo aconteceu. Eu tava no ponto e daí ele pegou e chegou lá, cumprimentou a gente, falou o nome dele, mas eu não lembro o nome dele. E eu precisava vir pra casa, daí eu peguei e falei, vamos no outro ponto pra mim pegar o outro ônibus, que eu tava com frio já. E daí eu peguei e atravessei a rua, e quando eu atravessei a rua, andei um pouquinho pra frente e eu senti ele atrás de mim. Aí, a hora que eu senti atrás de mim, ele me puxou. A história da jovem foi confirmada pela amiga, que estava junto com ela no momento da abordagem. Quando ele abordou ela por trás, segurou, e quando eu fui puxar ela pra tentar salvar ou algo do tipo, ele acabou me empurrando. Ele pegou um canivete que estava no bolso dele e colocou na garganta dela, falou pra mim ter calma, e falou que se eu gritasse pra alguém, ele machucava ela ali mesmo. Ele não chegou a falar para você também entrar no carro? Não. Quem viu eles andando junto não ia pensar vai acontecer alguma coisa, porque ele acompanhou normalmente. Só quando elas atravessaram a rua que ele percebeu que elas estavam com medo, que ele avançou e foi em cima e pegou a minha filha e jogou naquele carro e fez tudo o que ele fez. A adolescente disse ainda que após ser abusada pelo estuprador, foi obrigada a tomar banho com álcool para apagar vestígios do criminoso. Ele pegou um álcool assim do lado dele e mandou eu passar na minha roupa para tirar a digital dele e falou não sei o que doença dele, falou para mim passar na minha roupa toda assim, na jaqueta, em tudo que eu tava. Após nós mostrarmos o caso com exclusividade aqui na RIC Record TV, uma testemunha que viu a reportagem veio até a delegacia de Piraquara dizendo conhecer o estuprador. Ele já teria abusado de uma criança de apenas 7 anos, um crime que aconteceu em 2011. Ele seria o tio da vítima. Investigadores foram em busca do homem suspeito do estupro. Ele foi encontrado em Piraquara, com um carro similar ao utilizado no crime. Veículo que se parece muito com o das imagens divulgadas pela nossa equipe, com exclusividade na segunda-feira. O automóvel e o suposto autor foram conduzidos até a delegacia de Piraquara, onde as 2 jovens acabaram não reconhecendo o estuprador. Não tinha nada a ver com esse homem, o cabelo dele era curtinho atrás e esse dali tinha um cabelo muito lisinho, então não tinha nada a ver com ele. Ele era magro e alto, mas não muito, ele era um pouquinho gordinho, mas era magrinho. E a voz dele era bem calma, falava tudo certinho. Ele era mais novo, não aparentava ter a idade que tinha e não aparentava ser o moço que estava aqui. Mais de 30 ele não tinha. Também tem um detalhe que parece que a vítima, ele pediu para que a vítima pegasse num porta-luvas do veículo uma máscara. E esse veículo que foi trazido aqui, semelhante ao veículo estuprador, não tem porta-luvas. Sem o reconhecimento das 2 jovens, o suspeito foi liberado e as investigações continuam, já que o criminoso pode estar fazendo mais vítimas na região.
A tentativa daí é de achar outras câmeras, né, para poder identificar melhor esse veículo e possivelmente identificar a placa para localizar aí esse monstro estuprador, né? É um crime de uma natureza especial. Ele teve um sequestro, um cárcere privado e o estupro. Então, pode ser que seja um indivíduo contumaz, que ele aplique sempre esse tipo de crime, né? Que ele cometa esse tipo de crime sempre. Então, é indispensável a ajuda da população nesse sentido. A mãe da jovem, que acompanhou tudo e que desde a última sexta-feira está percorrendo a delegacia, hospital e o Instituto Médico Legal com a filha, só espera agora o fim desse pesadelo, com a identificação e a prisão do verdadeiro criminoso. Eu não vou desistir de descobrir, porque, igual eu falei da última vez, a mesma coisa que ele fez com ela, ele tá fazendo com outras meninas. Isso é certeza, porque da forma que a minha filha descreveu, a calma com que ele fez tudo isso, sabe? E puxando o assunto. Então, ele faz isso com muita tranquilidade. Com muita tranquilidade. E se ele faz isso com muita tranquilidade, ele vai continuar fazendo vítima. E se a gente não parar ele, quem que vai parar? Pois é, o impressionante é que a mulher que estava assistindo ao balanço geral, né, inclusive acabou indicando esse homem que foi o suspeito, que foi levado até a delegacia, ele tem também um carro preto, coincidentemente. Mas eu queria trazer aí a imagem de novo, por favor, da imagem que aparece o flagrante, a câmera flagrou o carro, esse carro aí, ó. Veja só, ele não parece realmente que seja um Fox, ele tem uma aparência até, doutora, me parece, um perito tem que identificar, né? Aproximar essa imagem e identificar, mas aparentemente parece até que é um carro, né? É possível. Um carro, um Celta, um HB20, é um carro mais ou menos nesse estilo, porque tem ali, ó, um farol diferenciado, principalmente atrás ali, aquela parte, ela chega a fazer aquela dobra ali na lateria. Na lataria do carro. Enfim, fica aí então agora, esse homem foi liberado, continuam as investigações e a preocupação maior das pessoas, né? É que tem esse homem solto por aí. Esse homem, inclusive, deve já ter feito pelo menos outras abordagens, né? Que talvez não tenha tido sucesso em levar a pessoa, mas essa pessoa que foi abordada provavelmente será adolescente. Por quê? Porque o estuprador ele tem um perfil, né? Mulheres são parecidas, as vítimas dele são geralmente parecidas. Então, é importante que se alguém Pera teve esse tipo o que a senhora abordagem... disse, o que a senhora disse aí agora, doutora, dá licença um pouquinho. O que a senhora está me dizendo é que o estuprador, ele tem um gosto pessoal, é isso? Tem um perfil. Por isso, ele procura vítimas que tenham mais ou menos as mesmas características físicas? Às vezes as características físicas gerais, né, tipo... faixa etária, cor de pele, né? Não ter, ou ser muito grande ou muito pequeno, enfim. Eles têm um padrão, né? Quando nós vemos aquilo que atrai ele. Eles têm um padrão, às vezes até porque às vezes mais fácil de dominar, né? Enfim, mas eles têm um padrão. Então, muito provavelmente ele já deve ter abordado outras adolescentes, né? Com sucesso ou não. Mas é importante que essas se apresentem na delegacia de polícia e falem, eu tive uma situação assim em tal área, porque também é possível a gente fazer um mapeamento sobre a área de ataque dele, exatamente. Doutora, o que impressiona também é a coragem dessa menina, viu? Mesmo sem ver, porque ela estava com os olhos vendados, né? E conseguiu, inclusive, guardar algumas informações importantes do estuprador. O bandido, viu, doutor, inclusive disse que levaria a garota para Santa Catarina. Quer ver? Ele falou que tinha uma faca na parte fim do lado e que era pra mim pegar. Ele falou assim, por que você não pega agora e me esfaqueia, não sei o quê? Porque eu já fiz tudo isso. Daí ele ficava pedindo pra mim conversar com ele, falava, desabafa comigo, eu sei que você tá mal. Ele só ficava perguntando se eu conhecia alguém em São Paulo ou em Santa Catarina. Ele falou que morava em Santa Catarina e que ia me levar pra lá e que lá ele tinha casa e que eu ia poder gritar que ninguém ia me escutar, e ficava falando que se eu tentasse fazer alguma coisa ia ficar ruim pra mim. Imagine o trauma dessa menina vivendo tudo isso, né? E ainda ouvindo essas
barbaridades do homem, dizendo que poderia, inclusive, levá-la. Imagine o medo que ela passou nesse momento. Com Susto. certeza. Nós estamos falando, primeiro, de uma adolescente, né? Que já potencializa essa situação. Segundo, uma pessoa que estava armada e que a todo tempo queria essa interação com ela, mas essa interação no sentido de impor que ele poderia fazer uma coisa pior do que já estaria fazendo, caso ela não se comportasse. Agora, então, ela teve um comportamento, se a gente quisesse um comportamento para a vítima, seria esse. O momento de não desafiar a outra pessoa, porque ele se sentindo desafiado, ele poderia piorar a situação dela, né? E, infelizmente, aguardar a situação terminar, né? É um cara de pau, um covarde, né? E ainda pedindo para a menina, ela quiser desabafar. Desabafar o quê? Acabou de viver uma violência, né? Acabou de ser estuprada, vai desabafar o quê pro cara que acabou cometendo isso contra ela, essa violência contra ela? Nós falamos também com a mãe da garota, o sofrimento dela é simplesmente de cortar o coração. Vamos ver. Hoje a gente não dorme direito, né? Minha filha tem pesadelo, ela fica revivendo isso até dormindo, então isso não pode continuar. E eu não tenho paz. Essa semana eu falei para ela, filha, eu não tenho coragem de deixar você sair na esquina. Eu vejo, sabe, pessoas nas redes sociais, eu fico tentando achar rostos. Eu falei para ela, eu tô ficando louca, e eu mostro para ela, eu falo, certeza que não parece com essa pessoa, não é essa aqui? Com quem você tá falando? Tipo, eu chego a estar sendo invasiva, mas é muito medo, é muita preocupação, eu não sei mais o que fazer. É só quem viveu algum tipo de violência, né, passou por alguma situação de risco, é que sabe o trauma que fica e que carrega. Uns por mais tempo, outros por menos tempo, mas é para o resto da vida. Esse é o momento de se ter um apoio psicológico, né? Porque nós conversamos com as vítimas de estupro ou de violência sexual e essas vítimas realmente retêm isso por muito tempo. Então, o ideal é que elas consigam esse atendimento, essa ajuda agora. E, pelo visto, não só ela, como também os familiares dela que estão bastante envolvidos com isso, né? Famílias preocupadas, inclusive quem mora na região de São José, quem tem filhos, né, filhas, né, nessa idade aí agora, fica preocupada, porque a gente está vendo aí o carro passando, esse carro que levou essa menina e acabou cometendo essa tremenda violência e está aí o estuprador solto. A gente espera que a polícia possa encontrá-lo o mais breve possível, doutora Márcia. Com certeza.